Por que os doramas têm surpreendido o mundo, têm cativado, têm conquistado o mundo e têm sido o maior investimento dos streamings, Netflix, Prime Video, Viki, entre outros, tem investido muito forte em doramas. Qual é o segredo? Qual a fórmula secreta que os doramas possuem que tem conquistado o mundo? Os doramas estão em todo lado. Tem feito milhões e milhões de fãs por todo o mundo, conquistando pessoas e nos deixando aquela sensação de coração quentinho após assistir as suas histórias. Mas por que será? Qual será o segredo por trás do sucesso dos doramas? Por que doramas fazem sucesso? Doramas têm conquistado o mundo? Quais os valores por trás dos doramas que a nossa sociedade tem buscado e tem encontrado nos doramas? Bom, o mundo está sedento. Sedento de beleza, sedento de amor, sedento de magia, de encantamento, de pureza, de valores e princípios que muitos deles a gente encontra no cristianismo. Também, por incrível que pareça, nos doramas. Mas a gente sabe que doramas não é um conteúdo estritamente para cristãos. Contudo, eles têm esses valores, a gente vai fazer esse paralelo aqui, os valores que a gente encontra nos doramas e que por isso faz com que os doramas possam ser adequados para cristãos. Eu vou te indicar também 5 doramas para você que é cristã assistir. Antes de mais, eu queria me apresentar. Esse é um canal cristão, eu sou a Lívia. O Clube do Aconchego de Deus existe para edificar a tua fé, te inspirar, te dar dicas de vida cristã, tá bom? Então, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e ativa o sininho se você gostar desse vídeo, tá? Que assim você vai receber as notificações de vídeos novos toda segunda-feira. Eu queria trazer aqui algumas conexões sobre os doramas e dizer por que os doramas têm conquistado o mundo de uma forma tão bonita, tão mágica. O mundo e os cristãos estão bastante encantados. A gente tem visto um aumento, um boom dos doramas em todas as plataformas de streaming. Na minha opinião, os doramas têm conquistado o mundo e têm surpreendido o mundo devido a, em primeiro lugar, todo esse encantamento, toda essa magia que a gente assiste nos doramas não é à toa. A gente vê uma exaltação do belo neste mundo de tanta bizarrice, de tanta feiura, de tanta feiurização das coisas. A gente tem visto uma exaltação do belo. A fotografia é muito delicada, é muito bem feita nos doramas. Você vê muito cuidado nos ambientes, nas paisagens, nos locais, belos cenários. Isso tem conquistado, tem sido um bálsamo para os nossos olhos. Um mundo que tem exaltado o grotesco, o feio, o absurdo, o chocante, por um lado. Por outro lado, a gente vê os doramas encantando através da exaltação do belo, do delicado, do formoso, do harmonioso. Isso tudo gera no ser humano, a gente já sabe, ama a beleza, foi feito para apreciar o belo, porque o nosso Criador é o Deus de toda beleza. E se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, a gente tem vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo sobre a beleza do nosso Criador e como que a gente está bem conectado com isso, porque que o ser humano anseia e detecta a beleza de uma forma tão automática. Então, os doramas têm nos cativado através da sua beleza, mas não só. Uma preocupação em trazer valores numa sociedade tão desassociada de valores, do certo, do errado, tudo é meio que híbrido, funciona para tudo. Belo, do feio, tem separado as coisas do tradicional e conservador, que a maioria deles tem essa pegada mais tradicional devido à cultura oriental ser mais conservadora. Então a gente vê essa volta ao respeito pelos mais velhos, ao respeito do homem pela mulher, ao respeito da mulher para com o homem, de acordo com a palavra. A gente vê em Levíticos 19:32 o respeito pelos mais velhos, um valor cristão que a gente pode encontrar em vários doramas. O amor entre o homem e a mulher, a gente também vê em Eclesiastes 9:9 e Provérbios 18:22 sendo exaltado. A maioria dos doramas são românticos, são centrados ali no amor, que é aquele sentimento tão maravilhoso. Mas a gente também vê nos doramas aquele amor não carnal, como a gente tem visto na nossa sociedade, como é um valor de acordo com o valor cristão da pureza que a gente vê e de se guardar para o casamento, que a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios 7:9. A importância do casamento é outro valor cristão que você encontra nos doramas de uma forma linda. A maioria das vezes a gente vê casos de pessoas lutando pelo casamento. Os casamentos, os relacionamentos têm como objetivo formar relações duradouras. Não relações descartáveis, mas mais duradouras. Outro princípio e valor cristão que a gente encontra nos doramas é a da dualidade entre masculinidade e feminilidade. Homens se vestem como homens, mulheres se vestem como mulheres. Acho que é por isso que a gente fica tão encantado com os looks dos doramas. A gente tem meio que saber por que a gente se sente tão atraídos. Por quê? Há uma exaltação da masculinidade, homens se vestindo como homens e mulheres se vestindo de forma feminina, de forma delicada. Deuteronômio 22:5 nos fala justamente isso, dessa dualidade
que o homem não deve vestir roupa de mulher e mulher não deve vestir roupa de homem. Somos diferentes. Embora a nossa cultura tenha trazido uma moda, uma tendência de moda que a gente meio que nem sabe às vezes o que é uma roupa de homem, o que é uma roupa de mulher, os doramas trazem essa definição muito bem marcada. Outro valor muito importante cristão é o da modéstia e do recato nas roupas. A gente não vê roupas apelativas sexualmente, roupas que chamem a atenção para o corpo. Muito pelo contrário, a gente vê roupas modestas, recatadas e refletem uma modéstia e uma pureza, um resguardo do corpo. Aqui a indicação de 5 doramas que eu acho que são adequados para cristãos. Antes de dar essas indicações, eu queria te pedir que se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o teu like, deixa um comentário aqui dizendo se você assiste dorama, qual o seu dorama favorito, que eu vou gostar muito de saber. Vamos trocar figurinha. E eu queria te dizer que se você é cristão e gostaria de saber mais quais os limites que você deve traçar ao assistir um dorama, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala justamente sobre isso. Eu não me fiquei muito nesse detalhe neste vídeo aqui, porque tem esse daqui, que é dorama, cristãos podem assistir doramas. Nele você vai encontrar vários critérios para decidir assistir um dorama ou mesmo continuar assistindo um dorama que você já colocou play. Mas hoje eu vou te indicar aqui 5 que eu já assisti e acho que são bem adequados para cristãos. Vão te trazer todos esses valores cristãos e essa leveza. Claro que você precisa sempre lembrar de avaliá-los caso a caso, porque doramas não são conteúdos cristãos feitos para cristãos, são conteúdos seculares, são conteúdos do mundo, mas em alguns casos, em alguns deles, você pode encontrar todos esses valores que são adequados para cristãos e por isso não vão te fazer pecar, não vão te fazer mal. Por isso, vou te dar agora dicas de 5 doramas que faz bem para você. O primeiro deles é o Hospital Playlist. É um dorama sobre o dia a dia de um hospital, vai te falar sobre personagens que lidam ali com a vida, a morte, mas também com as alegrias e as tristezas da vida, a amizade, o companheirismo, o coleguismo, de uma forma muito linda. E tem uma playlist muito maravilhosa. Falar nisso, gente, outra coisa maravilhosa que os doramas têm e que nos encanta muito são as músicas. Ou músicas lindas as músicas de doramas, né, gente? Românticas, delicadas, são sempre vozes assim tão harmoniosas, tão belas. Nota 10 com as músicas dos doramas. O segundo dorama que eu quero indicar pra vocês é o Hometown Cha-Cha-Cha. Todos que eu tô indicando aqui até então, o Hospital Playlist e o Hometown Cha-Cha-Cha, você pode assistir na Netflix. O Cha-Cha-Cha conta a história de uma dentista que vai para uma cidadezinha pequena, litorânea, e lá ela vai exercer a medicina dentária, e lá ela vai também, não apenas crescer profissionalmente, se tornar ali referência naquele lugar, na área da médica, mas ela vai também encontrar o amor, um romancezinho doce, leve, que vai trazer aquele quentinho no coração. Terceiro dorama que eu quero indicar pra vocês é Pousando no Amor. Gente, esse dispensa todos os comentários, também é da Netflix, assim como o Cha-Cha-Cha. É aquele que é o dorama essencial, todo mundo precisa assistir porque é muito lindo. Nos faz lembrar que o verdadeiro amor supera todas as dificuldades. É um romance lindo, os atores têm uma química linda, maravilhosa, inclusive eles se casaram após fazer esse dorama. Então, se você ainda não assistiu, corre. Outro dorama que eu indico super é Sorriso Real, também na Netflix. Vai contar a história de amor da Saran e do Guon, um casalzinho muito fofo que vai se apaixonar. Ela é funcionária do hotel onde ele é o diretor. E aquele romance, gente, vai trazer um quentinho no nosso coração tão bom. Ele vai fazer de tudo para conquistá-la e ela aos poucos vai cedendo. Nos fala do amor puro, amor de um homem que não mede esforços para conquistar, para proteger, para cuidar de uma mulher. Esse é um dos meus doramas favoritos. Um outro dorama que eu indico muito é Rainha das Lágrimas, também da Netflix. Esse vai nos trazer um casalzinho que casou, mas que agora está se vendo às portas de um divórcio, porque eles têm passado por muitas dificuldades no casamento, eles tiveram um aborto do filho, e todas essas dificuldades nos distanciou. No meio de uma circunstância de descoberta de uma doença, a personagem principal vai acabar olhando para o seu marido vai começar a olhar para ela, e ali a gente vê um renovar do casamento, um renovar do amor, um renovar dos votos, que nos faz lembrar o quanto o casamento é importante, o quanto o amor entre um casal pode e deve ser trabalhado, conquistado, quando um casal precisa e deve lutar pelo amor, pelo casal, pelo casamento. Então fica a dica pra vocês. Outro que eu gostei bastante foi Business Proposal, ou Pretendente Surpresa. Nele nós temos o casalzinho Kantemu e Hari. Ele, para fugir de mais um encontro às cegas, que eles lá fazem, aqueles encontros às cegas, proposto pelo seu avô, aceita, para fugir aos casamentos arranjados, propostos por seu avô, o Temu acaba aceitando um encontro com a melhor amiga da Hari, que acaba desistindo de ir a esse encontro e manda a Hari ir no lugar dela. E então o Temu e a Hari se conhecem, por isso chamado Pretendente Surpresa,
E é uma comédia muito engraçada, romântica, doce, levinha. A gente vê ali o objetivo do namoro com vistas ao casamento, um compromisso com vistas ao casamento, um relacionamento para o casamento. A gente vê ali todo o desenrolar da história, eles se conhecendo. E é tão lindo ver como é doce, como entretém de uma forma saudável. E esse é um dorama que eu indico muito pra vocês. Bom, essas são as minhas dicas de doramas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa a tua dica aqui embaixo. Doramas que são adequados para cristãos, que eu vou gostar muito de saber. Não esquece, dá uma olhadinha no vídeo que eu indiquei pra vocês sobre cristãos podem assistir doramas. O link tá aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa teu joinha, deixa teu like. Eu te espero no próximo vídeo desse canal. Um beijo enorme. Tchau, tchau.